Eu vou falar para vocês agora do empresário Luiz Carlos. O Luiz Carlos Velasquez, ele procurou a Patrulha do Consumidor porque ele quer uma solução e ele não está conseguindo sozinho. Ele levou o aparelho dele até uma assistência, ok? Ele apresentava ali o aparelho celular, um probleminha, e devolveram para ele o aparelho numa situação pior ainda. Pois é. Abriram o aparelho e aí quando abriram pode ter acontecido de ter estragado o aparelho inteiro. Por isso que eu digo o tempo todo, olha só onde você vai levar o seu aparelho. Olha só, descolaram o aparelho e acabou rompendo as peças dentro do aparelho. Aí não funcionou mais. A assistência técnica devolveu o dinheiro. Olha lá. Devolveu o dinheiro. Mas quando ele foi em outra assistência para tentar solucionar o problema, ele viu que o aparelho estava cheio de problemas. Então eles fizeram fazer de conta, nós somos bonzinhos, a gente está dando o dinheiro de volta, que nada. Então. Só porque o aparelho estava danificado, eles sabiam quem danificou. Pois é. Quem fez isso provavelmente não tenha sido o dono da empresa, um técnico da empresa, mas aconteceu. E aí a Patrulha do Consumidor entrou na parada. Vamos ver? Vamos lá. Vai consertar o seu celular? Leva numa assistência técnica autorizada. Eu vivo dizendo isso. Ah, Celso, mas é mais caro. É mais caro, mas eles dão garantia do produto, colocam peças originais e se der algum problema, eles vão se responsabilizar pelo que acontecer com o seu celular. Agora, quando você leva uma assistência técnica não autorizada, você pode viver o problema que está vivendo o Luiz. Oi, Luiz, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Teu problema vem se arrastando ao longo de um ano já. Um ano já. Um ano. Luiz levou o celular dele numa assistência técnica. Aqui nós temos a ordem de serviço de entrada, olha. Tem a data e o horário, 24/8/2020. Eles pegaram o celular e depois, por WhatsApp, avisaram que o celular estava pronto. Ou melhor, quanto ia custar e você autorizou. Olá, bom dia. Você pode me passar a senha do aparelho para testar? Está em teste. Se for o conector, fica em R$180. Porém, precisamos da senha para testar ele. Aí, ok, ele passa a senha. Pode mandar por foto, eles não estavam entendendo direitinho o que ele quis dizer. E aí você mandou e autorizou o conserto de R$180. Nós temos aqui, inclusive, uma segunda página, né? Impressa, onde eles deixam claro que fica em R$180. Bom, aí você mandou consertar o celular. E o que aconteceu? Então, aí eu mandei consertar o celular, né? Alguns dias eles me ligaram e falaram assim, pode vir buscar que tá pronto. Tá bom. Levei o dinheiro, paguei e peguei o celular. Aí fui embora para casa. Chegou em casa, no primeiro dia ele estava carregado, usei. No segundo dia... Estava carregado já na assistência técnica. Isso, assistência técnica. Aí você usou o aparelho. Usei o aparelho. Quando acabou a bateria... eu fui carregar e já não tinha carga mais, não carregava mais. Não carregava mais, ou seja, não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Aí você voltou à assistência técnica. Voltei na assistência técnica, eles falaram para mim, não, traz de volta. Aí você levou o aparelho de volta? Levei o aparelho de volta, aí eles falaram, deixa aí que a gente vai dar uma olhada. Aí deixei lá, depois de uns dias eles me ligaram, falaram para mim, ó, o seu aparelho não é o conector, a gente vai devolver o dinheiro, né, você vem buscar o aparelho. Eu estranhei, porque se o cara trocou o conector, ele não vai, né, ele não vai devolver o dinheiro. Aí eu falei para ele, tá bom, peguei o celular, fui embora para casa, eles me deram o dinheiro de volta. Tentei fazer algumas ligações e não funcionou. Falei, pô, não é possível. Troquei o chip, peguei o chip de outro celular, troquei, fiz várias ligações, não funcionou. Falei, não é possível. Isso com o restinho de bateria que ainda tinha? Com o restinho de bateria que tinha. Aí peguei e levei na assistência na autorizada. Levei na autorizada, pedi para eles fazerem o orçamento e tal. Eles abriram o aparelho e falaram, ó, seu aparelho está quebrado, está com tampa traseira com colo terceiro, antena com colo terceiro. Está aqui o laudo da assistência técnica autorizada Motorola, dizendo o seguinte, ó, produto passou por manutenção indevida, é necessária a troca de peças danificadas. Aí diz quais são as peças, inclusive dizendo que as antenas estão rasgadas, a cola é de terceiros, a tampa traseira cola de terceiros também, o sensor biométrico flex rasgado, o cabo coaxial amassado. É recomendável, inclusive, a troca da placa.
Então, Destruir o aparelho? Destruir o aparelho. Eu falei, não. Peraí. Aí eu falei, quanto vai ficar isso aí para arrumar? Para 1.600 e pouco. Nós temos, inclusive, aqui o orçamento. R$ 1.680. O laudo foi feito logo depois, em 14/10/2020. Ele levou na assistência técnica em 24/8/2020 e logo em seguida, como ele não conseguiu resolver o problema, ele fez o laudo. Bom, com o laudo em mãos, você foi até lá de novo. Então, aí eu falei para ele, fui lá falar com ele, né? Falei para ele, falei, você me quebrou o aparelho. Eu trouxe o aparelho aqui, você me quebrou o aparelho, eu quero ver como é que vai ficar essa situação. Ele falou, não, como que eu quebrei o aparelho? Eu falei, você me pegou o aparelho da minha mão, você olhou o aparelho, você falou para mim, ó, esse aparelho nunca foi mexido, é original. Eu falei, exatamente. Eu falei, aí você me entregou o aparelho com problema, e eu tentei fazer ligação, não consegui, liguei na autorizada. O aparelho está aqui, ele está inteiro. Só que para você abrir um aparelho desse, você tem que fazer a quente. Aí você descola o aparelho, né? Ele está fechado com cola, uma cola específica da marca, né? Do fabricante. Você solta essa cola, né? A quente, e aí você mexe na placa, arruma o aparelho. No caso aqui o problema era de conexão, então no carregador aqui do aparelho. Só que se você usar cola não original, você já vai ter problema. Se você soltar a quente e não soltar direito, quando você puxar, você vai quebrar certas peças do aparelho e da placa, como por exemplo o cabo, como por exemplo a antena. Aqui dentro tem uma antena, tem um cabo de antena. Essas coisas vão se soltando. Por isso que eu vivo dizendo, olha, leva numa assistência técnica autorizada, porque se der algum problema, eles vão ter que arcar com a responsabilidade. O celular está fora da garantia, né? Mas existe a garantia da assistência técnica. Quando ele voltou, que o dono da assistência técnica, você lembra o nome dele? Eu não lembro o nome dele. Disse, você reconhece ele? Reconheço. Mas disse que não tinha conserto e devolveu o dinheiro para ele. Sabe por que devolveu? Porque já sabia que ia dar problema. Ele já tinha quebrado. Né? Já sabia que tinha quebrado o aparelho. Inclusive, olha só as fotos do estado e da cola que foi usada. Olha, aqui a gente pode ver a cola que foi usada, né? Não foi da maneira correta. Então eles não usaram a cola do fabricante. Olha só, a cola se espalhou pelo celular, danificando o celular. Está quebrado aqui, né? Então você vê que o serviço, infelizmente, não é um serviço feito pela assistência técnica autorizada. Pode ver o resto das fotos aqui. Vai ver que houve danos ao aparelho, né, no momento em que foi retirada as tampas. O cabo, inclusive, foi partido. E é evidente que você não ia conseguir fazer ligação, porque não tinha antena. Não tinha antena, não tinha nada. Né? Então, sem antena, nada. Sem antena não funcionava. Inclusive, eu pedi para que ele fizesse um novo laudo, está aqui da assistência técnica, em outra assistência técnica autorizada. E a gente pode ver as fotos que foram tiradas do aparelho, inclusive da parte interna do aparelho, registrando o uso de cola indevida, não original. Tem o relatório técnico aqui e diz o seguinte, olha, análise técnica identificou-se, conforme as fotos abaixo, que o produto sofreu tentativa de reparo anterior por centro de serviço não autorizado e especializado Samsung. Há evidências físicas de alteração ou remoção de peças. Problema detectado, cola não original. Então, a mesma coisa que a primeira assistência técnica identifica, a segunda também identifica. Sendo assim, quem criou o problema responde independentemente da existência de culpa. É o que diz o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá aqui, olha, o artigo 14 diz o seguinte: fornecedor de serviços, no caso assistência técnica é um fornecedor de serviço, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Qual o defeito? Né? Não usar as peças originais, cola e etc e tal, né? Bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
a sua fruição e riscos. Então, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa. Por que a lei diz isso? Porque eu não posso dizer que o fornecedor ou que a assistência técnica fez isso propositalmente, não. Mas pode ter feito por inabilidade, né? Não foi hábil o suficiente para isso. Hoje em dia todo mundo compra um forninho, coloca o celular lá dentro, desmonta e se considera técnico em celulares. Só que não é bem assim que funciona. Um técnico demora muito tempo para aprender a lidar com o celular com peças tão sensíveis e tão delicadas. Vamos até lá? Nós estamos agora na Rua do Oratório, aqui em Santo André, e a assistência técnica fica bem aqui na frente. Vamos lá. Boa tarde. Dá licença. Tudo bem? Por gentileza, a pessoa responsável, você pode chamar pra gente? Tá bom, obrigado. Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Celso, né? Como é sua graça? É Victor. Vitor, tudo bem, Vitor? Tudo bem. Vitor, eu tô aqui com o Luiz. O Luiz te procurou algum tempo atrás, na época da pandemia, para consertar o celular dele, esse celular. Você tenta. Ele trouxe o celular aqui, vocês fizeram uma abertura dessa ordem de serviço, né? E aí vocês cobraram R$180 para arrumar o celular dele. O celular voltou para ele carregado. Ele usou durante um dia. Se tiver errado, me corrija. Você usou durante um dia e o que aconteceu? Ele já estava carregado? Já estava carregado, né? E usei durante um dia. No dia seguinte eu fui fazer, né? Como eu te falei, fui fazer o carregamento, não carregou. Aí falei para você, ó, não está carregando de novo. Aí você falou, não, traz aqui. Quando eu trouxe o celular para você, você falou, não, deixa aí que a gente vai dar uma olhada. Aí você olhou, verificou, arrumou o celular, falou que já estava arrumado. Aliás, você falou para mim, não, o seu problema não é o conector, é outra coisa. A gente vai devolver o dinheiro para você e a gente não consegue arrumar. Eu falei, tá bom. Quando eu fui fazer ligação no celular, umas várias vezes, e não consegui fazer ligação. Bom, aí ele procurou a minha equipe e eu pedi para ele, na época, fazer um laudo numa assistência técnica autorizada. E pedi para que ele fosse em outra assistência técnica autorizada fazer um segundo laudo. Os dois laudos apontam o seguinte, que o celular foi mexido por assistência técnica não autorizada, com cola não original e que foi danificadas peças dentro do aparelho. E aí, por conta disso, né, o aparelho não funciona e o custo do conserto do aparelho para resolver o problema das peças danificadas, está aqui as fotos do primeiro laudo, né? Aqui nós temos fotos do segundo laudo, as peças danificadas dentro do aparelho, né? Aqui também, aqui nós temos o cabo que foi partido. Então, diante disso, como o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece a responsabilidade objetiva e diz que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e risco. Como responde independentemente da existência de culpa, já que o procedimento não foi como deveria ser, então a gente está aqui para ouvir a loja, para ver o que você pode fazer para resolver o problema. Então, eu lembro exatamente desse aqui que a gente respondeu por e-mail, várias réplicas, né? Aí, pelo que eu entendi, a moça ela não queria conversar. Pelo e-mail, ela só queria realmente a gente fazer uma transferência do dinheiro, né? Mesmo a gente se explicando, a gente falando que poderia ajudar o cliente, ela só queria saber da devolução por dinheiro, né? Aí a gente tentou entrar em contato com, acho que esqueci seu nome, qual que é? Luiz. Que ele levou aqui o aparelho para nós consertar. Era assim, ele tá descarregado, né? Não ligava, colocamos para carregar, não ligava de maneira alguma. A gente abriu, trocou o conector, aí ele saiu com ele funcionando. Aí ele usou, se não me engano, foi um dia mesmo, depois ele retornou, estava com defeito no sinal e ele parou de carregar novamente. Aí, como ele parou de carregar novamente, ele retornou aqui, a gente constatou que realmente parou de carregar com a nova peça, abrimos e devolvemos o valor de 180 dele. Fizemos o estorno, né? Aí ele levou numa assistência autorizada,
como você bem relatou aqui. Como eu bem relatei aqui. Aí ele entrou em contato, né, que ele, na autorizada, falaram que foi tudo danificado, que é uma coisa, tipo, vou falar que é impossível acontecer, porque alguém que não tem experiência abrir um aparelho, não sabe o que está fazendo, vai realmente danificar tudo, né? Mas numa assistência, vai acordar comigo que o aparelho está com defeito em tudo, né? Em placa, digital, em tudo. Na outra assistência técnica fala mais da cola. Sim, porque ele tá falando que foi na hora de abrir, não foi? Na hora de abrir. Humanamente... É que você abre ele a calor, correto? Qualquer celular tem que abrir a calor ou com um isopropílico também, dá pra abrir, né? Se abrir é um aparelho colado. Não tem como abrir ele sem um aquecimento. Pode ter sido causado dano na abertura. Humanamente falando, pode ser um profissional, pode ser autorizado, qualquer pessoa na hora de abrir pode, infelizmente, cometer um erro, né? Aí o que eu sugiro é poder deixar para uma segunda opinião. Se caso eles fazem esses erros aqui, eu conserto todos, só se o celular ficar bom, eu nem cobro para ele, dou 3 meses de garantia, resolvendo o aparelho, o defeito do aparelho. Se caso ele concordar. Ele conserta para você, tá bom assim? Que foi isso que eu tentei falar com ele. Não, ele dá a garantia, os 90 dias de garantia, a garantia é legal. Ele voltou aqui com um papel escrito a lápis, né, que eu lembro que ele foi isso, você voltou com um papel escrito a lápis falando comigo, faz acho que 1 ano já. O papel foi escrito a lápis que você trouxe? Você mandou assim, você tá com um bolso, você tá com uma camiseta, no bolso você tirou assim. Você chegou a trazer o laudo aqui para ele ver? Não. Falou comigo exatamente. Não, antes ele mandou? Mandou. Inclusive, agora que eu me lembrei do caso. A gente mandou na época de defesa por e-mail, ficou meio... Eu não consegui expressar e eles não conseguiam se expressar também, né? Nós temos um vídeo da saída do aparelho com amperímetro. Amperímetro é quando mede a potência do aparelho ligado, né? A placa em funcionamento. Eu até tenho isso. Mas assim, não vem ao caso, o que a gente quer é resolver. Eu até anexei na época o e-mail, os 2 vídeos por e-mail, a gente não teve mais retorno. Se caso for, eu até te encaminho, porque a gente tem aqui em arquivo, mas se ele aceitar tá fazendo o reparo, a gente faz o reparo também. Ele aceita, sim, o que ele quer é resolver o problema. Sim, é igual nós queremos resolver. Ele não quer mais nada além disso. Até por e-mail eu pedi várias vezes, eu falei assim, ó, pede pro cliente vir até a loja, a gente estava tratando de uma pandemia, ficamos um tempo fechado, tem algum telefone para mim falar com vocês, era tudo por e-mail, então ficou meio bem fechado assim, né? Mas eu até tenho vídeo que a placa saiu em funcionamento, mas não conseguimos resolver realmente, no caso, o que o aparelho precisava. Até o aparelho tá desligado faz muito tempo, você conseguiu ligar ele, acho que tem um pouquinho de bateria ainda. Mas assim, esse caso não tá difícil de ser resolvido, foi na época que não teve esse acordo mesmo, e além mas disso, não é difícil de resolver. Quando o aparelho realmente fala que é placa, geralmente o aparelho não liga também, né? Esse aparelho aqui está ligado. Por isso que eu fiquei meio cabreiro assim na época, que falou que era placa, era subplaca. Eu acho que eles estão sendo muito corretos agora em se propor a resolver o problema. Deixa o aparelho aí, eles vão arrumar. O que ele quer é só o aparelho funcionando, nada mais do que quando isso. Ele veio aqui com escrita lápis, ele disse que só queria o valor do conceito para outra assistência, entendeu? Ele queria que a gente pagasse o valor. Vamos ser mais justos ainda. Se vocês arrumarem os 180 que vocês cobraram, ele devolve de novo para vocês e resolve o problema. É o que eu falei, o que a gente quer pra gente isso, o valor de conserto é um valor baixo. E nunca a gente passou por isso aqui, a gente ficou até sem reação, mas o que a gente resolve, vamos pedir um prazo, pegar o contato direto dele. Não tem problema. O técnico nosso que só faz isso aqui, a gente entra em contato direto, não tem problema algum. Eu paguei também lá pra fazer, porque lá eles cobram o laudo. É verdade, ele pagou os laudos. Abaixo do valor do... Quanto você pagou pra fazer os laudos? Eu paguei uns 50 e outros 90. A gente abate no valor, pode ser. Abate no valor de 180. Abate no valor que tá bom? E a gente volta depois pra mostrar que resolveu e dar parabéns pra vocês. Sim, só cobre se resolver 100% do problema e ficar original novamente, eu morei. Tá bom? Tá bom? Fechado assim? Fechado. Tá bom? Feito? Obrigado, gente. Parabéns pela atitude aí. Tá bom? Tá bom pra você também? Tá bom? Só pedir desculpa por qualquer imprevisto, né? Que a gente não tá aqui pra isso, mas... Bom, estando bom pra ambas as partes, depois a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. E a gente tem uma solução aí, Ele mandou o vídeo que você prometeu. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Eu fui lá buscar o meu aparelho, está aqui, tá? Tá tudo certinho. Reformaram o meu aparelho, tá? E estou aqui agradecendo o Celso e toda a equipe do Celso e a Record. Obrigado por toda essa ajuda que me deram.